O assunto do Senar Responde de hoje são os novos cursos nas áreas de hidropônicos e cultivo em substratos semi-hidropônicos, que colocaram o Senar do Paraná entre os finalistas do Prêmio Brasil Hidroponia. A indicação ao prêmio é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo Senar em capacitação em novas técnicas de cultivo aos produtores rurais do estado. Vamos nos conectar agora por telefone com a engenheira agrônoma do Senar Paraná, Vanessa Reinhardt, para saber quais são os detalhes deste prêmio. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Vanessa, essa é a primeira vez que o Senar é indicado ao Prêmio Brasil de Hidroponia? Sim, é a primeira vez que a gente é indicado. E quais os cursos que levaram o Senar a ser indicado a esse prêmio? Foram 3 cursos. Um é de cultivo hidropônico, outro de cultivo de morango em substrato e outro de cultivo de mini tomates em substrato. Qual a diferença desses tipos, assim, Vanessa? Então, o cultivo hidropônico, ele trata daquele cultivo tradicional de hidroponia, feito em canaletas, onde a maioria do que é cultivado são folhosas e alguns condimentos. O curso de morango em substrato já é voltado para aquele cultivo em slabs. E o cultivo do mini tomate, a gente foca no cultivo tanto em slabs quanto em vasos. E por que o Senar decidiu ofertar, então, esses cursos em seu portfólio de capacitações? Bom, por demandas do produtor e também do mercado, né? Cada vez o consumidor está mais exigente em produtos de qualidade e o cultivo protegido e cultivo hidropônico, ele acaba gerando esses produtos com uma maior qualidade. E o produtor, de olho nessas tendências de mercado, está tentando entrar nesses novos sistemas, aprender novas técnicas de cultivo, e a gente acredita que os treinamentos, a capacitação é o melhor jeito de começar sem errar. Então, a gente resolveu ofertar esses temas para que o produtor já conheça tudo que é necessário, toda a estrutura, tudo que ele vai precisar de tratos culturais, enfim, todo o manejo para que, se ele realmente decidir entrar nessa cultura ou se ele já tiver, que ele consiga ter as informações corretas. E as técnicas da hidroponia vêm evoluindo nos últimos anos? Sim, tem muita pesquisa na área, né? Desde a parte de estruturas até novos fertilizantes e novas cultivares que estão sendo desenvolvidas especificamente para esse sistema. Quais as principais culturas mais utilizadas na hidroponia, Vanessa? Então, na hidroponia são mais folhosas e condimentos mesmo. Já no sistema em substrato, consegue produzir frutos como morango, tomate, pimentão. Quer dizer, isso facilita para o produtor, nesse sistema ele consegue um mercado melhor? Existe um nicho de mercado em relação a isso? Ele consegue um produto com uma qualidade um pouco melhor e também diminui as perdas, né? Como esse tipo de sistema é feito em cultivo protegido, ele está menos suscetível às intempéries. Então, ele vai ter menos perda por excesso de chuva ou por geadas, que ele consegue controlar melhor a temperatura dentro da estufa. E também, por ser um ambiente protegido, vai ter menos incidência de pragas e doenças, o que, além de melhorar a aparência do produto, também ajuda a reduzir o uso de agrotóxicos. Então, acaba sendo um produto com uma aparência melhor, com um uso menor de agrotóxicos, e ele consegue ter uma produção maior por área também. O produtor, quando recebe essa capacitação, ele encontra muita dificuldade. Qual é o maior desafio em quem quer iniciar aí na hidroponia? Bom, o maior desafio é ver se realmente é esse sistema que ele vai querer implantar. Porque hoje em dia a maior dificuldade do produtor é encontrar mercado para o produto, né? Então, a gente sempre procura abordar nos nossos cursos se ele vai ter mercado. Então, vai ter que estudar a primeira região, ver se tem para onde ele vender, porque a gente sabe que hortaliças é um produto extremamente perecível, né? Então, se ele não tiver um mercado para escoar isso, ele vai acabar perdendo. E como esse sistema de cultivo precisa de um investimento muito grande em estrutura, não vale a pena ele entrar se ele já não tiver um mercado certo para isso. Por que o Senar, então, decidiu ofertar, assim, quais os pré-requisitos para participar desses cursos? Então, nesses cursos, a gente colocou como pré-requisito que seja maior de 18 anos
e que seja da área rural e que seja alfabetizado, porque esse sistema hidropônico, ele exige que o produtor faça alguns cálculos para poder fazer o manejo da solução, ele vai ter que medir condutividade elétrica, pH, então ele vai necessitar que ele saiba fazer alguns cálculos. Então são esses os pré-requisitos. E onde as aulas ocorrem, em que período do ano, Vanessa? Então, os cursos são disponíveis, fazem parte do catálogo do Senar e podem ser agendados durante o ano todo. Então, a gente não pede que o produtor se desloque a nenhum lugar para que possa ter essas aulas. Desde que esteja um grupo reunido na comunidade, o nosso instrutor se desloca até esse local para poder ministrar as aulas. E a votação do Prêmio Brasil Hidroponia é aberta ao público? E como as pessoas podem participar, podem votar? Sim, a votação é aberta. Qualquer um pode votar. Para votar nos candidatos, é só entrar no site prêmiobrasilhidroponia.com e escolher as categorias. Então, tem várias categorias. Aqui o Senar está incluída, é fornecedores de serviço de gestão. Essa é a categoria para quem presta capacitações, treinamentos e consultoria para produtores nessa área. Agora, Vanessa, o Senar oferece alternativas de horários para as turmas? Dependendo da situação, sim. Tudo depende, na verdade, de um acordo entre os produtores e os instrutores para tentar acertar a disponibilidade. Desde que acertado entre os produtores e entre o instrutor, a gente consegue fazer esses cursos com carga horária parcelada, por exemplo, uma vez na semana. A gente consegue fazer aulas ao sábado. Para alguns temas, a gente consegue fazer a aula prática à tarde e a teórica à noite. Porém, para esses cursos, como tem muita coisa prática, então geralmente fica nesse horário mesmo, manhã e tarde. Então, vai ser conciliar aí o prático com o teórico. Isso, nesse caso da hidroponia, exige muito essa conciliação? Exige, né? Porque, como eu falei, é um sistema que exige muito conhecimento dessa parte do manejo da solução. Então, a gente mostra para ele como medir a condutividade, como medir o pH, como que ele vai fazer o controle dos canais, declividade, altura dos canais, temperatura dentro da estufa, manejo do microclima. Então, tem bastante coisa prática para ele olhar em visitas técnicas, em outras propriedades, para o instrutor fazer as práticas. E como ocorre a certificação? Os alunos são avaliados por provas? Então, existem avaliações durante o curso, mas não são por meio de provas. As avaliações são feitas por meio da participação nas atividades propostas e do desempenho e através de questionamentos dirigidos, né? A gente não faz prova escrita com o produtor, mas durante o curso o instrutor faz uma pergunta ou outra, propõe atividades práticas e é o desempenho nele, no geral do curso, que vai fazer a aprovação dele ou não. E a hidroponia realmente vem atraindo o interesse dos produtores? Vem atraindo bastante. Os produtores, na verdade, estão sempre procurando novas técnicas de cultivo, né? Eles começam a ver nas revistas, olham nas feiras, começam a ver produtos novos e se interessam por essas novas técnicas. Então, eu agradeço a participação da engenheira agrônoma do Senar do Paraná, Vanessa Reinhardt. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço, bom dia. Obrigada, bom dia.